nós mesmos. Mas existe uma proteção chamada Jesus, que essa não deixa a gente, não nos deixa em momento algum. E eles vão caminhando, e eles vão vendo, e eles vão entendendo que quem estava com eles era o guarda de Israel. A Bíblia diz no Salmo 127 que se o guarda de Israel não nos guardar, em vão vigia o sentinela. Você pode colocar o cadeado maior que for, se o guarda de Israel não estiver te guardando, de nada adianta. Porque se o guarda de Israel estiver comigo, eu posso estar num lugar de perigo que ele vai me proteger. Eu posso estar no meio de um tiroteio, se o guarda de Israel estiver comigo, ele vai me proteger da bala perdida. Mas se ele não estiver, querido, você pode ter certeza, você vai ser acertado. Se o guarda de Israel, aquele que guarda a sua entrada e a sua saída, não tiver com você, não adianta. Por isso é necessário, Deus está dizendo todo o tempo, invocar a presença de Deus e dizer: Pai, se tu não for, não tem como eu ir. Para onde eu vou, Senhor, se o Senhor não for comigo? Eu tenho que ter a presença de Deus em todos os lugares da minha vida. Havia uma garantia para eles. Ainda que vocês estejam sem bolsa, ainda que vocês estejam sem alforje, ainda que vocês estejam sem sandálias, eu sou o seu suprimento. Aleluia. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: o Senhor é o seu suprimento. É Ele que garante que nada, mas é nada que vai te faltar. Está te faltando alguma coisa? Deus está mandando eu te perguntar. E se tiver, é porque o Senhor não tem sido o seu pastor. Porque o pastor, ele não deixa faltar nada para a ovelha. Ele leva a ovelha a comer no melhor pasto. Ele leva a ovelha para ter direção. Hoje pela manhã nós estávamos aqui aprendendo na escola dominical, e Deus veio falando da diferença da ovelha e do bode. Eu creio que aqui na Restauração em Vida só tem ovelhas. Eu estou crendo nisso. Ovelhas que estão dispostas a trilhar o caminho que o pastor ensina, a comer em pastos verdejantes, a deitar em lugares mansos, águas tranquilas. Sabe o que é isso? Suprimento. Deus precisa ser nessa noite o seu supridor, suprir todas as nossas necessidades. E a Bíblia diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades. A palavra não diz é algumas necessidades. A palavra não diz é só umas necessidades. A palavra de Deus diz todas. Está precisando de alguma coisa? Eu quero te dar uma boa notícia. O Senhor está aqui para ser o seu pastor, para nada mais te faltar. Ele vai ser o seu pastor. Ele vai ser o seu pastor. Ele vai ser o seu pastor. Eu tenho vivido isso na minha vida. Eu estou te falando de algo que eu vivo. Eu estou pregando algo que eu vivo. Ele tem sido o meu pastor. E nada tem me faltado. E quando eu penso que está faltando, Ele vai lá e me supre em todas as coisas. Em todas as coisas. Mas um dia, queridos, Ele não era o meu pastor. E tudo me faltava. Me faltava paz, me faltava alegria, me faltava descanso, me faltava carinho, me faltava amor. Porque tudo isso eu projetava em pessoas. E pessoas não podiam me dar o que eu queria, o que eu precisava. E um dia Deus falou para mim: Yara, eu quero ser o seu marido, eu quero ser o seu amigo, eu quero ser o seu supridor, eu quero ser o seu pastor, eu quero ser na sua vida. E hoje eu quero te dizer isso, queridos, que nada tem me faltado. Não tem me faltado amigo, porque ele é o meu amigo fiel. Não tem me faltado amor, porque com grande amor ele me amou. E ele diz: eu te amei primeiro, Yara. Fui eu que te escolhi. Não tem me faltado carinho, porque quando eu me sinto dessa forma,
Sabe por quê? Porque Ele tem sido o meu pastor. E eu quero te dizer algo, vale a pena você deixar Ele ser o seu pastor. Vale a pena você acreditar nessa pessoa que se chama Jesus. Vale a pena você olhar e falar assim: Pai, eu preciso disso, mas isso eu só posso ter se o Senhor me abençoar. Vale a pena. Ele tem sido o meu pastor. Amém. Eu me lembro quando Deus está me trazendo aqui, eu já contei essa história aqui, que nós fomos morar naquele L15, nós passamos naquele tempo um dos piores momentos da nossa vida. Porque nós tínhamos, mas ao mesmo tempo não tínhamos. Como é isso? Tinha dinheiro, mas um devorador, um cortador, um migrador, tudo que é dor, ele ia lá e nos roubava. Foi o tempo, e essa semana Deus falou isso conosco, que mais o diabo nos roubou, que mais o diabo nos saqueou. E era um tempo em que éramos para viver muito bem, mas era um tempo também que Deus queria mostrar para mim e para o Nilton, que Ele queria se mostrar o nosso pastor. E eu me lembro um dia que nós estávamos com conta de água atrasada, com conta de telefone atrasada. Naquela época tinha celular, e hoje eu estava até falando que era aquele celular Motorola bem grandão, nós achávamos todo mundo chique, né? E era aquele celular, tinha conta de celular para pagar, tinha aluguel para vencer. E eu estava lavando roupa, e eu fui estender as toalhas da minha casa, tudo furado. Parece que eu estava na guerra do Vietnã, e elas foram perfuradas. E quando eu fui estender aquelas toalhas, não tinha uma que fosse inteira. Oh, miséria! Que horror, verdade. E eu fui estender aquelas toalhas e sabe aquele choque que te dá e você fala: meu Deus, que vida é essa? Como é isso, Jesus? E eu olhei para aquelas toalhas, eu fui estendendo mais no cantinho, porque tinha um corredor e se eu estendesse de cá, todo mundo que passava ia ver as toalhas rasgadas. E eu fui colocando as toalhas no cantinho e falando: Pai, deixa eu ver nas minhas toalhas. Que situação precária é essa? Deus, eu tenho estado na sua casa cedo, meio-dia e de tarde. Porque eu ia para a consagração, eu ia à tarde nos cultos e eu ia à noite. Detalhe, minha casa era a igreja. Só que Deus não queria que a minha casa fosse a igreja. Ele queria ser o dono da minha casa espiritual, a minha vida. E eu estou estendendo aquelas toalhas chorando. E chorando mesmo. E eu pregava na rádio e dizia para o povo: Deus é bom, Deus vai te suprir. As toalhas rasgadas. Olha, nada você vai ter falta. E eu faltando tudo. E eu na rádio, 100.5 FM. E eu fiquei olhando as toalhas, chorando e falando para Deus: Pai, como pode? Mas eu creio que o Senhor pode usar alguém para me dar umas toalhas novas. Eu acredito no seu poder. Eu acredito naquilo que o Senhor pode fazer. Queridos, foi assim instantâneo. Daqui a pouco meu pai bate na minha porta. E meu pai, para dar alguma coisa para alguém, tem que ser Deus puro na terra. E ele bateu na porta com uma sacolinha. Falou: minha filha, eu estou vindo do Extra. E lá estava tendo uma promoção de toalha. E eu trouxe para você 5 toalhas novas. Gente, eu peguei aquele saco de toalha. Eu chorava tanto, vocês não têm noção. O quanto eu chorava. Sabe por quê? Porque Deus tinha me ouvido. Naquele dia, Deus começou a me mostrar: eu quero ser o seu pastor. Porque se eu estiver sendo o seu pastor, nada vai te faltar. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: se ele for o seu pastor, nada, mas é nada, vai te faltar. Então essa foi a primeira situação que eles passaram. Ainda que vocês não estejam
com a bolsa, com o alforje e com as sandálias, nada vai lhes faltar. Ainda que vocês estejam desprovidos, eu vou prover todas as coisas. Mas aí Deus veio trazendo que existem situações que nós precisamos estar preparados. E aí ele vem dizendo assim no versículo 36: mas agora, aquele que tiver bolsa, a conversa agora mudou, tome-a, como também alforje. E o que não tiver espada, venda as suas vestes, mas compre a espada. Você pergunta para outra pessoa que está do seu lado: você está com a sua espada? Nós vamos saber agora se você está com a sua espada. Jesus vem dizendo assim: se você está com a sua bolsa, traz ela. Se você tiver o seu alforje, traga também. Mas se você não tiver espada, você vai ter que vender a sua roupa para comprar essa espada. E a Bíblia diz que a espada é a palavra de Deus. É essa palavra que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Existem situações em que nós vamos passar que essa palavra tem que se tornar de fato e de verdade na minha vida e na sua vida. Existem situações que nós vamos ter que não só clamar pelo sangue de Jesus, que é quando ele está passando, sangue de Jesus tem poder, tem mesmo. Mas existem situações que você vai ter que aprender a declarar a palavra. E se você não tiver tempo para ler e comer essa palavra, eu sinto muito, você vai ser a bola da vez do diabo. Porque a única coisa que faz o inferno recuar é a espada do Espírito, que ela tem o poder de atacar e de proteger. Você pode dizer isso? Que a única coisa que faz o inferno recuar é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós muitas vezes nos preocupamos em jejuar e orar, mas não nos preocupamos em viver essa palavra. Porque o crente que vive a palavra, o diabo vai correr dele. Porque a palavra de Deus vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Então muitas vezes nós jejuamos, chega no final do dia, deu lugar para a carne. Cadê a palavra? Escondeu no bolso. Muitas vezes nós oramos, vamos para o monte, sobe monte, desce monte, sobe monte, desce monte. Mas se você orar essa palavra uma vez corretamente, você não precisa subir um dia no monte. Porque essa palavra é que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Se você subir monte, descer monte e não viver a palavra, eu quero te dar uma notícia: nada vai adiantar. Você pode dizer isso para você mesmo: se eu não viver essa palavra, de fato e de verdade, nada vai me adiantar. Então a palavra de Deus, ela é uma arma de defesa e uma arma de ataque. Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar alma, junta, medula, capaz de entrar em lugares que ninguém pode entrar, capaz de dividir essas coisas. Sabe o que eu vejo aqui? A palavra de Deus tem poder para mudar a minha situação e a sua situação. Como você está nessa noite? Como está sendo a sua situação? O que você tem passado? Eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus pode mudar a sua vida, a minha vida. Ela tem mudado a minha vida, ela tem mudado a sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa: ela quer mudar ainda mais. Ainda mais. A palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse.